O senhor acredita no inferno? Claro, é bíblico. No demônio também? Certo, sem dúvida. Já se deparou com algum já? Já. Já fez exorcismo de alguém? Já. Como jovem, inclusive antes de ser padre. Antes de ser padre? Antes de ser padre. Mas como que Mas você tinha autoridade pra tirar o... Não, é que aconteceu, tava todo lado, mandou embora e foi. Não é uma coisa complexa isso, então? Eu parto do princípio que, se só estamos nós aqui, caiu um endemoniado aqui, eu não vou... Deus nos colocou pra fazer alguma coisa. Pra fazer alguma coisa. Mas como que você sabia que era um demônio que estava no corpo da pessoa? Então, é uma coisa interessante essa, sabe? Existe um dom listado entre os dons do Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 12, que é o dom do discernimento de espíritos. Que Deus concede à pessoa a capacidade de perceber. É uma percepção imediata quando é o espírito do homem, o espírito de Deus ou o espírito maligno, né? Então eu acho que um pouco por isso. Mas também é muito diferente, viu? Porque assim, eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa e a pessoa estava conversando, me contando as coisas, de repente ela parou, ela baixou a cabeça, levantou. Era outra pessoa. Ela me encarou no olho com uma risadinha sarcástica de quem diz: eu te conheço há muito tempo. Parece que ela penetrou em você. Eu tava sentado, peguei água benta e fiz assim. Aí abriu aquela situação. Né? Então, como é que você vai dizer que isso é simplesmente... É diferente de um surto. Uma pessoa surtada, já acontece. Às vezes as pessoas levam pessoas surtadas para a igreja pensando que é demônio. Uhum. Eu vou lá ver... Grande parte é surto mesmo. Mas você percebe, é diferente. É a pessoa mesma que está ali. Como que o demônio entra no corpo de uma pessoa? Há portas abertas. Existem portas que foram abertas para ele entrar. Então, é preciso analisar caso por caso. Portas tipo comportamento dessa pessoa? Comportamento, maldições, malefícios e a mínima pecados, determinados pecados. Uma busca pessoal, se a pessoa quiser buscar o demônio, ele vem. Acontece. Quando é o demônio, você falou que, por exemplo, tem o surto e tem a possessão mesmo. Não é só a pessoa que você sente. Tem todo um entorno ali. Você chega a sentir, sei lá, uma mudança no tempo, sei lá, fica mais frio ou não? Você fala uma mudança de temperatura ambiente? Sei lá, alguma coisa assim. Já aconteceu, eu já te vi, já aconteceu isso comigo. Né? Você mudar o ambiente, mas porque não é o olhar só, né? Não é regra. Essas coisas não tem um protocolo, sabe? Não é que o diabo chega com um protocolo, tudo estabelecido. Não, cada caso é um caso. Há de tudo, né? Tem medo não, padre? Nem um pouco. Eu tenho medo de doido, mas de demônio eu não tenho medo não. De falar seus pecados, é engraçado isso daí. Ele sabe seus pecados, não sabe? Aí, meu pecado... Você já confessou? Meu pecado, estão tudo confessado, estão tudo apagado. Você pode se autoconfessar? Não, confesso com o padre. Você tem que confessar com o padre. Todo mundo confessa com o padre. Um bispo confessa com o padre. O você cardeal, tem que procurar um padre. O papa confessa com o padre. É todo mundo. Você tem algum padre que você prefere confessar? Olha, se eu preciso confessar mesmo, eu vou nos colegas que estão perto. Né? Ligo lá, ele está aí na sua paróquia, eu vou lá e confesso com ele. Ou me confesso tem um confessor com o qual me confesso habitualmente, né? Mas às vezes você precisa ter aquela confissão de emergência, né? Eu ia te perguntar isso agora. Se você fizer um pecado, você fala assim, nossa senhora, acabei de fazer uma merda. Você já liga pro cara ou você espera o final de semana? Não, eu não fico muito tempo, não. Sério? Não. Porque o que acontece? Mas você confessa de coração, padre? De coração. Contando o pior de você, assim? É claro.
A gente confessa pra mostrar o que não presta. Eu tenho medo de confessar Isso é de bobagem. coração. Não, isso é bobagem, porque veja. Tem medo do padre sair do... Primeiro que é o seguinte, alguns evangélicos, né? Eles falam assim, como é que eu vou conversar com o padre? Ele é um homem que nem eu. Na verdade, isso é um argumento a favor da confissão. Assim, a sua carne não é diferente da minha carne. As tentações que você passa não são diferentes das minhas tentações. Então, veja... Não sei, hein, padre. Tenho certeza disso. Eu vou dizer mais. Eu não conheço, até hoje, eu nunca me escandalizei com ninguém que me disse qualquer coisa. Porque, cara, o ser humano é o que é. Você tá lá, uma pessoa que tem coragem de chegar pra você e dizer as piores coisas dela, você tem que admirar essa pessoa. Deu até um arrepio na espinha aqui agora. Na verdade, quando um penitente vem, abre a alma e conta as piores coisas, eu fico realmente admirado. Pra mim é um privilégio. Não é assim como as pessoas pensam. Outra coisa que as pessoas pensam, né? O padre vai lembrar do que eu fiz. Cara, não. Você não lembra? Eu não lembro nem do que eu comi ontem, cara. Aliás, homem é um bicho que não tem memória, né? Isso é verdade. Mulher lembra de tudo, mas homem... E se a pessoa te contar um crime ali na hora, assim... Eu vou absolver como um pecado. Se ela estiver arrependida, eu vou absolver como um pecado normal. Eu não sou a polícia. Mas você não tem obrigação... aliás, o professor Joel falou que você é especialista em teologia da moral, né? Moral. Você não tem uma obrigação moral de fazer algo? Não. Tipo, denunciar a pessoa? Sim. É o contrário, porque o segredo de confissão é inviolável. Se um padre revelar o segredo de confissão... Ele é que vai ser julgado. Ele é excomungado automaticamente. Excomungado? Desde que ele revele... Né? Sim, porque ele quer. Porque ele quer, né? Então não é uma coisa assim, um acidente. Não, porque ele quer. Se ele quer mesmo, ele é excomungado. Não, mas você só poderia revelar se você quiser. Não tem outra forma de você revelar sem não, você que querer. eu digo assim, por exemplo, né? Uma pessoa que... porque segredo de confissão, por exemplo, é o próprio fato da pessoa se confessar. Já é um segredo de confissão. Sim. Então, de repente, uma pessoa fala assim, o senhor viu minha mãe hoje? Ela fala assim... por um lapso, eu posso dizer, eu vi. Entendi. Se confessar. Entendi. Isso não é o que a igreja entende por revelação de segredo de confissão. Sim. Entendi, Revelação mas de segredo de alguma confissão, forma né? Ela diz, olha, sim. o Rodrigo fez isso. Ele Sim. confessou. Isso aí o cara tá excomungado automaticamente. É porque imagina se um abusador de crianças vai confessar com você. Se você não faz algo, pode ser que ele faça outras vítimas depois. Posso te dizer... Geralmente quem confessa é a vítima. E aí o confessor, ele tem a difícil tarefa de encorajar a vítima a denunciar o abusador. Que não é simples. Ele não pode fazer isso. Mas muitas vezes em todo tipo de abuso, né, ele aparece na confissão. E muitas vezes o confessor é aquele que vai fazer a pessoa ter a coragem de pedir ajuda. Por que Você a vai vítima eliminar vai ele? confessar algo que ela não é culpada, hein? Porque ela vai confessar os pecados dela. Mas naquele contexto, ela abre o coração e conta os sofrimentos dela. Não, é isso que eu tô imaginando. É muito sofrimento guardado a ponto de confessar algo que você não tem culpa nenhuma. Alguma coisa que é um pecado, sabe? Você teve junto num pecado. Não, eu acho que é essa sensação que eu teria, isso. sabe? Tipo assim, de falar, nossa, eu tô em mesmo que não fui eu. Existe mas isso. Existe isso, porque a relação abusador-vítima, ela nem sempre é psicologicamente clara para a vítima. E também para abusador. Às vezes é uma coisa meio confusa. Tem você sabe isso, que tem um erro mesmo, que você não seja parte do erro. A própria pessoa às vezes procura o sacerdote porque ela quer uma palavra, ela não sabe o que fazer diante daquela situação, ela tá perturbada. E ela não tem coragem de falar com mais ninguém. Pois é. Porque ela tem vergonha na maioria das vezes, né? Se for menor, né?
criança, que às vezes, por exemplo, está sendo abusado por um padrasto, por exemplo, né? E que aí você precisa ajudar essa criança a pedir ajuda. Sei lá, em um conselho tutelar, a falar com uma pessoa adulta fora do contexto de confissão, para que a pessoa adulta possa fazer alguma coisa, né? Sim. É um dia mais pesado, sim, pro senhor? Olha, atender pessoas é uma tarefa, é muito absorvente. É psicologicamente esponja, né? É psicologicamente absorvente, porque você tem que tá ouvindo o que a pessoa está dizendo e tá pescando aquilo que você precisa ajudar, né? Naquilo que a pessoa diz. Agora, tem coisas que... Veja, isso não tem nada a ver com gravidade, coisa assim. Eu vou dar um exemplo claro. Às vezes eu tô lá no confessionário e chega uma pessoa que fala muito baixinho e fala muito. Eu tenho que ficar ali, né? Ali, escutando aquela coisa detalhada, aquela coisa que parece que não vai acabar. 15 minutos depois, eu estou psicologicamente devastado, esgotado. A pessoa às vezes não falou nada demais, mas só o fato de você estar ali com a pessoa falando baixinho, você tem que prestar atenção. Aquilo ali te esgota psicologicamente. E a maioria, quando tá ali, fala baixinho, né? Que essa tem medo do santo ouvir. Mas tem uns que falam mais baixinho do que o normal. Mas você não dorme não, né, padre? Nessa hora não, né? Olha, já aconteceu. Você falou que não mente. Já aconteceu de eu dar umas pescadas. Tava conversando. Mas geralmente quando é isso, né, eu falo pra pessoa, eu digo, desculpa, eu cochilei aqui. Fala de novo. Repete de novo pra eu entender. Olha, porque, que isso, hein? Mas acontece, a gente é humano, né? Não tem A gente é como. humano, você dá uma cochiladinha às vezes, pode acontecer. Eu perguntei do peso, assim, porque, por exemplo, no meu caso, eu escuto histórias, assim, e eu fico muito impactado, assim, sabe? E eu imagino que... Mas um padre não. A sensibilidade, porque você escuta tanto, é o dia inteiro, é toda vez, é toda hora. Sério, padre? Você fica... É como um Tem um médico negócio que faz a cirurgia ali, né? Depois você vai lá e chora, que tristeza, né? Não, pode acontecer pela compaixão, né? Sim. Mas isso aí não é ruim. A gente reza pela pessoa, etc. Né? Pela compaixão, sim. Mas assim, aquela coisa do escândalo, né? Aquela coisa da pessoa ficar assim, nossa, que coisa. Inventar um pecado novo. É uma coisa inédita, eu nunca vi. Não. O senhor luta muito contra o aborto, né? Eu já ouvi falar que as confissões de aborto são uma das mais pesadas do confessionário. Não. Então fala assim, que as mulheres que se confessam, sim. Entendi. Elas sofrem demais. Não é que é difícil pro padre escutar. Não, é horrível. Mas as mulheres que fizeram passaram por um aborto são as confissões mais difíceis, assim. Porque tipo assim, a pessoa te conta aquela história. Aí você pensa, não, isso aconteceu ontem. Pelo drama, né? Fala, quando aconteceu? Foi há 35 anos atrás. Ela nunca esquece. Entendeu? É isso que quer dizer, é pesado não pro padre, pra ela. Sim. Porque parece que aquela culpa, ela não consegue se livrar daquela culpa, né? Então, sei lá, mulher que diz assim, toda noite eu sonho com criança. Eu vejo uma criança no colo da outra, fico mal. Vejo meus próprios filhos, fico mal. Que eu lembro daquele que eu tirei. Nossa. Entende? Essas coisas acontecem. Geralmente, as pessoas que defendem o aborto, elas não estão preocupadas com o day after. Elas estão preocupadas só com o aborto. Né? E essas pessoas vão desaguar onde? No confessionário. Somos nós que cuidamos dessas mulheres. Você sabe se os pais que ficaram sabendo de aborto das mulheres também têm o mesmo sofrimento? Olha, não. Sabe, às vezes incentivaram, acho né? que muitas vezes é o aí, pai também que incentiva, né? Isso é por isso, né? Às vezes assim, o pai incentiva. O sofrimento do aborto, o sofrimento É da o da mulher. mãe. É da mulher. É o sofrimento da mulher. Por isso que é uma coisa... Você parece que você está defendendo, né? A mulher quando você fala, não, você tem direito a isso, etc. Só que depois o sofrimento fica com ela, não fica com os outros.
Que loucura, né? É uma parada que, tipo, nunca vai ser um pecado pro pai ali que mandou tirar, mas pra mulher sempre depois vai ser algo que ela vai carregar. Quer dizer, o pai pecou. Não, sim, ele Mas pecou, mas ele o não- sentimento Isso. dele. não tem peso pra ele, não é algo que às vezes ele vai levar no confessionário, segue a vida. Se ele cooperou e se arrependeu, ele vai confessar. Ele tem que confessar. Mas é exatamente o que você está dizendo. A dor, aquela chaga, ele não vai ter. Sim. Olá! Você já se inscreveu no nosso curso Decodificando o Apocalipse? Descubra o mistério e a esperança do livro do Apocalipse. A Santa Igreja Católica nos convida a mergulhar no último livro das Escrituras. Um texto rico em simbologias, promessas e o triunfo do amor de Deus. São Jerônimo, o tradutor das Escrituras para a língua latina, já dizia: o Apocalipse é um livro selado, mas selado com a fé. Através dos séculos, os padres da igreja, como Santo Agostinho, Santo Irineu de Lyon, iluminaram a profundidade dessa obra, mostrando que ela não é uma mensagem de medo, mas uma mensagem de esperança e renovação. O nosso querido Papa Bento XVI nos lembra em uma das suas catequeses que o Apocalipse nos revela que o mal não terá a última palavra. Cristo, o Cordeiro imolado, é o verdadeiro vencedor. E ele nos convida a entender que as visões e símbolos apontam para a centralidade da Eucaristia e da vitória do amor. Participe desse convite a desbravar as páginas do Apocalipse comigo e compreender a promessa de um novo céu e uma nova terra. Venha renovar a sua fé na palavra que nos guia da perseguição à glória eterna. Aprofunde-se nesse tesouro da nossa fé católica e experimente a força transformadora da revelação.